Esse cara é um fanático por telenovelas e transformou a sua tara em profissão. Eu converso agora com o pesquisador e consultor da TV Globo, Mauro Alencar. Boa noite, Mauro. Bem-vindo ao Vitrine. Boa noite, obrigado pelo convite. O prazer é nosso. O Mauro está lançando este livro aqui, A Hollywood Brasileira, que é justamente um panorama da telenovela no Brasil. Ô, Mauro, qual é o acervo que você tem em casa? O que você tem? Quantas coisinhas que você tem em casa sobre esse assunto? Bom, em fita de vídeo, quase 7.000. Novelas do tempo da TV. Novelas do tempo da TV ao vivo, inclusive com o ator o Turíbio Ruiz, que vimos aqui no comercial, o primeiro Alfredo, eu acho. Sei. Ganhei do Mário Fanucchi. O Mário Fanucchi foi quem desenhou o logotipo da TV Tupi. Aquele índiozinho? Foi professor meu aqui no mestrado aqui na USP, aqui em São Paulo. Sim. E de temas, de trilhas, 700 títulos, porque tenho de todas as emissoras, TV Celso, Tupi, vinil, também CD e fita cassete, novelas do Chile, tenho novela que veio do Japão também. Enfim, álbuns, exatamente. Não é novela brasileira que passou no Chile, é novela chilena. Novela, por exemplo, o Cassiano Gabus Mendes vendeu Locomotivas e foi Belas e Audaces. Sim. E lançaram em fita cassete lá no Chile. Material novelas de Cuba também, enfim, uma mistura grande de álbum, e tudo isso começou com o seriado Perdidos no Espaço. Tem um robô do seriado, inclusive. Agora, teve um dia que alguém lá na TV Globo soube que você era esse maluco por telenovela e te chamou lá, não foi isso? Foi o Cacá Silveira, quando eu notei que a abertura da novela Escravizaura, que eram as gravuras do Debré, sobre os escravos, obviamente, tinham sido um pouco modificadas, compreende? Aí eu fui reclamar na Globo aqui em São Paulo e resolveram me conhecer. Eu fui lá para o Rio em 90 e 2 anos depois, então, eu começava a minha carreira no Video Show. No Video Show. Excelente escola, o Cacá Silveira, aliás, exatamente, que é um grande amigo que foi diretor do Video Show durante muitos anos. Exato. E agora, se não me engano, dirige o programa da Ana Maria Braga. Perfeito, agora me fala uma coisa. Bom, aí os caras falaram, pô, esse cara nós temos que contratar para vir aqui, trabalhar nesse arquivo, que para você deve ter sido o quê? Trabalhar na Disney. Perfeitamente. Ou na Hollywood brasileira. Na Hollywood, eu não queria nem almoçar, nem jantar, porque aquilo era o meu alimento diário, compreende? Sei. É engraçado você usar esse título Hollywood brasileira, porque o Guel Arraes, que é um grande amigo com quem eu trabalhei há alguns anos também, ele chama a Globo de Hollywood sem filtro, que eu acho bastante apropriado também, mas não deixa de ser a nossa Hollywood brasileira. E no caso, o livro até vai além, porque a Hollywood é essa relação que tem o brasileiro com a novela, assim como o americano com o filme. Tanto é que no livro eu falo de todas as emissoras, inclusive da TV Cultura, que também produziu uma série de novelas no início dos anos 80, como o Seu Quequé, o Coronel e o Lobisomem e assim por diante. Muito bem. A gente vai ver umas imagens de algumas novelas muito antigas. Vejam vocês aí, meninos e meninas, que provavelmente não tinham nascido, aliás, não tinham, talvez os pais estavam ali em casa. E a gente começa com Irmãos Coragem. Olha só, essa aí é a abertura, né? Exato. Dessa novela que Tarcísio era o grande galã, né? Tarcísio. E Ossos do Barão, são essas duas que a gente... aí é o Bem Amado. O Bem Amado, o Bem Amado, Os Ossos do Barão tá depois, também com Paulo Gracinha. Muito bem. O Bem Amado já é uma série, né? Ou é considerado uma novela também? Não, aí a novela, a primeira novela em cores, que foi produzida em 73. Depois, então, em 80, o Dias Gomes transformou o Bem Amado num seriado. Eu queria continuar mostrando, para eu poder te fazer uma pergunta. A gente tem aí agora Dancing Days, que é o quê? Dancing Days marcou uma geração, né? Transformou os costumes, inclusive, e até hoje tem a clássica pergunta se foi a novela que levou a juventude à discoteca ou a discoteca que trouxe o público para a novela. Foi a época... Uma integração total da novela com o mercado. E de roupas, né? De sandalinhas, de coisinhas. Olha aí, ó. É o nosso Saturday Night Fever, né? E aí, na sequência, a Gabriela com a mesma Sônia, né? Uma adaptação brilhante do Walter George Durst. Com a Sônia arrebentando e gerando um ícone, né? Um grande ícone de estrela nacional. De brasilidade, inclusive. Por que
que você acha que Sônia não emplaca assim, no cinema internacional, na Hollywood verdadeira? Aliás, os atores brasileiros. Isso realmente me intriga muito, viu, Marcelo? Eu acho que realmente é um mercado que eu pouco conheço e, enfim, eu lamento, eu acho que deveria, não sei se escrever papéis adequados também para esses tipos de atores que estão nos Estados Unidos. Eu acho que mais ou menos por aí o caminho. Muito bem. Aqui no nosso Brasil tem um último VT que eu quero mostrar para vocês, que é de uma novela bastante polêmica, chamada Espelho Mágico. Que foi o que o Espelho Mágico? É uma novela que quis contar os bastidores da televisão era uma antes aula. da hora? Não, eu acho que o Lauro César Muniz foi perfeito, porque era o momento, naquele momento a novela se industrializava, se modernizava mais do que nunca. Então, em 77, ele foi iluminado ao escrever uma novela que era uma aula diária sobre televisão e telenovela. Vamos ver, ela acontecia nos bastidores de uma novela. Uma novela Exato, falando dentro de uma da novela. outra que tem... Olha essa chamada. A chamada que eu olha quem estava especialmente para cá. O aparecimento de um novo autor de novelas, de um velho cômico do teatro de revista, a ambição de uma jovem atriz. Tudo o que você sempre quis saber sobre a vida no teatro, cinema e TV. Espelho Mágico, marcando a estreia de Tony Ramos e Vera Fischer. Que maravilha, marcando a estreia de Tony Ramos e Vera Fischer. Então veja bem, o Tarcísio e Glória representavam, era o casal protagonista da novela Espelho Mágico. Então o Lauro falava da carreira desse casal e os dois atores faziam uma novela que era Coquetel de Amor. E tinham outros nomes, que era, aí o Tarcísio era Diogo Maia, Glória Leila Lombardi. Eram os atores que eles representavam. E no Espelho Mágico, o Diogo Maia tinha um outro nome que era o Ciro. E a Leila Lombardi era Rosana. Você acha que essa complexidade aí é que tornou ela uma novela muito à frente para aquele tempo? Não, nem tanto. O que complicou um pouco... A direção era Daniel Filho. Daniel, Gonzaga Blotta e Marco Aurélio Bain. O que complicou muito foi que falar sobre a produção de uma novela, como era produzida uma novela, falava-se sobre a imprensa que faz a cobertura da novela, aquilo mexeu com muita gente. Então, teve um lado que ficou a favor e um lado que ficou contra. E de quebra também, todas as artes numa mesma novela, o público não estava tão habituado. Agora, a novela é espetacular. Agora, Mauro, e as novelas de hoje? Você acha que as novelas estão enfrentando um momento difícil de criatividade? Ou você acha que isso é uma coisa que vai e vem mesmo? A gente viu vários trechos de novelas extremamente marcantes e tudo mais. Você acha que continua hoje mantendo o mesmo padrão de criatividade na novela? Veja bem, eu acho que o mundo enfrenta uma crise de criatividade e também a audiência ficou muito mais complexa no sentido de que você tem outras empresas de outros países também que chegam aqui no Brasil com suas novelas, com outro tipo de público, de hábito, e isso tudo virou hoje uma misturaiada só. Compreende? Então, não que eu seja contra, não. Tanto que no meu doutorado eu estou misturando futebol e novela na América Latina. Conheci Televisa, TV Azteca, Chiquititas, acho tudo isso daí ótimo. Novela em capítulo, produção, comunicação de massa, acho bárbaro. Agora, realmente, tudo, não é mais como nos anos 70, em que a grande concorrente da TV Globo era a TV Tupi. E que produzia também novelas ousadas, novelas que falavam sobre o Parque Industrial de São Bernardo, a outra que falava sobre o Drácula, que era um homem muito especial, a outra que era sobre o Todo-Poderoso, um paranormal. E assim, novela já fui para Bandeirantes, mas enfim, era um celeiro de grandes ideias, você está compreendendo? Hoje, eu acho que tem uma preocupação com a indústria da novela. Sim. A indústria que tem que atingir aquela meta de audiência, que tem que ter aquele esquema industrializado. Então, claro que para os autores isso é mais complicado. Por outro lado, eu acho importante também que outras emissoras criem núcleos fortes de novela e que criem um sistema de novela, porque só a partir desse sistema de novela é que vai trazer o quê? O hábito do público. Isso é comum no mundo inteiro. É legal. Porque não pode ficar
põe uma novela, tira, aí quer capital público, quer... Não, aí é bobagem. É bacana você falar isso, porque o Brasil precisa ter claro. até essa competição de criatividade. Como né, existe no Chile, como existe até na Argentina, no México, sobretudo, a gigante Televisa tem a TV Azteca, como temos até na China, que é a novela Escrava Isaura, que o Silvio Meira falou sobre a China, a população toda. A Isaura é a novela mais vendida até hoje, são mais de 100 países. E na China, ela já foi exibida mais de 2 vezes, e também o chinês começou a produzir novela a partir da Escrava Isaura. Fizemos as cabeças dos chineses. Exatamente. Mais um elemento de ligação, tá vendo, Silvio Meira? Eu acho que vai rolar mesmo essa sinergia. Vamos ver o que vocês têm a perguntar rapidão aqui para o Mauro Alencar Fernanda. Mauro, pergunta do Aurélio, de São José do Rio Preto. A sociedade influencia as novelas ou são as novelas que influenciam a sociedade? As duas coisas, porque não vivemos isolados no mundo. Então, quando uma novela, quando a Glória Pérez retira da sociedade a questão do menor desaparecido e transforma isso numa novela, e mais de 50 crianças foram encontradas junto com o menino Gugu, tem até foto, falo sobre isso aqui no livro, isso é uma integração total e absoluta. Isso eu acho fantástico. Veja bem, o primeiro transplante de coração bem feito no mundo ocorreu numa novela. Redenção. Nosso grande ator Francisco Cuoco, o Dr. Fernando Silveira, realizou o primeiro transplante quando Dona Maroca, que era fofoqueira da cidade de Redenção, que inclusive foi a primeira grande cidade cenográfica, tem até foto do trenzinho aí, que é de uma ponta a outra ponta só do estúdio. O Raimundo Lopes não sabia mais o que inventar, porque pediam sempre para esticar a novela e tudo mais. Bom, então ele resolveu matar a Dona Maroca. Vai ter um infarto fulminante e acabou a Dona Maroca. E o público chiou. A audiência despencou. Automaticamente o doutor Christian Barnard fazia os primeiros experimentos de transplante na África do Sul. O Raimundo Lopes não teve dúvida. Doutor Fernando fará o primeiro transplante, Dona Maroca vai sobreviver, e levou a novela até o capítulo número 596. Rodrigo, a última, rapidinho, vai. Amigão, o Batatinha, ele diz assim, antigamente outras emissoras também produziam novelas de qualidade, como você acabou de citar. Quando e por que a Globo começou a liderar? Começou a liderar porque já não tinha mais a TV Excelsior, enfim. E começou também a regimentar os melhores profissionais do mercado na área de ficção. Então, eram diretores, eram produtores, os autores, exatamente, autores que não podiam escrever no teatro em função da censura, como Dias Gomes, Braulio Pedroso, Jorge Andrade, Lauro César Muniz, foram parar na Rede Globo. E ali, então, teve uma revolução total de qualidade das novelas. É muito legal. Investiu realmente no gênero telenovela, para abrasileirar e para a novela começar o quê? A contar o Brasil de norte a sul. Gente, se você quiser saber mais, o lançamento é amanhã aqui em São Paulo. Se você está em São Paulo, na Livraria Cultura, não é isso? Exato. Do Conjunto Nacional. Do Conjunto Nacional, às 6h30 da tarde, a Hollywood brasileira. Panorama da telenovela no Brasil. Mauro, brigadão pela entrevista. Boa sorte para você e para o livro. E para a telenovela brasileira também. Você sabe, agora você pode ver o Vitrine em 3 horários. Na quinta, às 8 da noite, no sabadão, à meia-noite, e na quarta-feira, às 10h30 da noite. Tchau.